me convidou, me deu essa honra de estar aqui trazendo mais uma vez a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, você pode assentar em bênção em nome de Jesus. Faz um negócio, abençoa quem está do seu lado. Diga para ele, seja abençoado em nome de Jesus. Quem está atrás de você, quem está na frente, são irmãos em Cristo, o povo mais feliz dessa terra, que veio simplesmente receber a palavra do Senhor Jesus. Amém? Tem uma palavra do Senhor que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tem igreja do Senhor aqui nesse lugar, amém? Tem igreja? E se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso, amém, glória a Deus. Nós temos tudo para viver nessa terra o melhor do Senhor e vencer batalhas. Nós temos tudo para viver o melhor do Senhor, todas essas promessas. Sendo que muitas das vezes nós ficamos na inércia espiritual, numa cegueira ou numa religiosidade que nos aprisiona. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos avançar, e se havia algo nos prendendo, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Se tinha algo na minha vida e na sua vida que nos impedia de alcançar um lugar novo, abrir a nossa visão espiritual, hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade, porque Ele nos fez chegar até aqui. Não fomos nós, não foi o pastor que chegou pelas próprias pernas, não foi o diácono, o presbítero, não foi nenhum de nós, meu irmão. A graça dele é tão maravilhosa, o seu amor é tão grande, que a obra dele, ele diz que ele é o começo e o fim de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e os filhos dele, é ele que nos amou primeiro, e é ele que nos levanta. Ou de repente nós achamos que levantamos por si só nesse dia? Nós tivemos a graça do Senhor que nos levantou. Então, quando nós olhamos primeiro para aquilo que Ele fez em nós e para aquilo que Ele está fazendo todos os dias, aí sim Ele começa a desenrolar outras coisas. Quando a gente começa primeiramente a ser grato, o quadro da nossa vida começa a mudar, porque já não há espaço para murmuração, já não há espaço para queixa. Se antes eu me queixava de algo, se antes eu estava chateado porque alguma coisa não estava bem, se antes a minha mente estava pensando só naquilo que eu não conseguia alcançar ainda, se antes havia um peso no meu coração que não me fazia olhar para a glória do Senhor, porque é isso que o inimigo faz. Ele bota na sua... Está vendo como é que está a sua vida? Cadê o seu esposo, seu marido, sua família, seu filho, alguém que se perdeu? Talvez você não tenha ainda um emprego, talvez você, quando você não está olhando totalmente para o Senhor, sabe o que você está dizendo, meu irmão? Que o problema, a questão, ou até mesmo o gigante, que é o tema dessa noite, ele é maior do que o seu Deus. Aleluia. O Filho do Senhor, que reconhece quem o Senhor é, ele levanta, ele dá glória a Deus, ele agradece: Senhor, eu creio que hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Aleluia. Isso não depende da maneira que eu acordo. Não depende da maneira. Hoje eu acordei mal, não estou bem, não. Não é a circunstância que vai me fazer mudar ou deixar de receber aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor manda dizer, Ele diz assim: deixa cada dia o seu mal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas basta cada dia o seu mal. Então, o que eu entendo com isso, meu irmão? Eu entendo que eu tenho que viver o melhor do Senhor todos os dias na minha vida. Se hoje eu tiver a graça de acordar, se hoje eu estou tendo a graça de estar na casa do Senhor, a gente vai, falta talvez pouco menos de uma hora na presença do Senhor, então eu vou dar o meu melhor, Senhor. Eu vou fazer minha melhor oração. É com aquilo que eu tenho, é com a ferramenta que eu tenho. O que Davi tinha? Ele tinha apenas uma funda e uma pedra. Foi suficiente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Até então ele não tinha maior riqueza. Até então ele só tinha a graça, a sabedoria e o entendimento que ele servia a um Deus que é forte e poderoso, maior do que qualquer gigante e do que qualquer situação que a gente possa viver, amém? Vamos viver o melhor de Deus em nome de Jesus, amém? Todos os dias, e é a partir de hoje, é a partir de uma decisão. O Senhor só espera de nós uma decisão. Glória a Deus por isso. Por que eu perguntei? Por que eu lembrei aqui a você, meu irmão? Ele passeia no meio da sua igreja. Essa igreja aqui, ela é do Senhor. Essa igreja aqui, esteja forte, fraca, de pé, ela é do Senhor. Foi o Senhor que ergueu. Cristo morreu para levantar a sua igreja.
Cristo morreu por nós. E ele diz lá no livro de Apocalipse, quando João dá a revelação a João na ilha de Patmos: eu estou no meio dos 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. É a igreja do Senhor que está no meio, e ele passeia, porque ele é o Senhor dessa casa. E nós vamos nos alimentar em quem? É nele, meu irmão. É nele. Essa palavra maravilhosa, no livro de Samuel, capítulo 17, no versículo a partir do 25. 1 Samuel, aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus, amém? Se você pode se pôr de pé para estar lendo comigo essa palavra, em nome de Jesus. Foi por causa dele que você não parou. Foi por causa dele que você não desistiu, amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado: foi por causa dele que você não parou. Foi por causa dele que você não desistiu, meu irmão. Foi por causa dele, foi por causa dele. Aleluia. Diz a palavra do Senhor no versículo 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Todos acharam? 1 Samuel 17, verso 25. A gente vai ler um pouquinho antes aqui, para a gente compreender melhor essa história, que tem um gigante que vai afrontar o povo do Senhor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que o homem que feriu o rei se enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará isenta de esposas da casa do seu pai e em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 1 Samuel 17, estamos no 26 agora. Olha a pergunta que Davi fez: quem é esse homem? Diga comigo: quem é esse homem? Este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Porque todo dia ele se levantava, ele afrontava o povo do Senhor. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Seu próprio irmão, percebe, irmão, que o seu próprio irmão vai começar a confrontar a Davi. Quem falou, na verdade, foi usado por Satanás para repreender a Davi. Mas Davi, então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder-lhe as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, e anunciaram a Saul, e mandou-lhe buscar-lhe. Então Davi disse a Saul: não desfaleça no seu coração de que ninguém por causa dele, teu servo, irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra de sua mocidade, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: você pode assentar em nome de Jesus. Você pode assentar em nome de Jesus. Talvez você seja ainda pequeno na fé, talvez você seja conhecido aí. Você percebe que, na verdade, essa palavra ela é uma palavra muito vasta, com muitas interpretações e muita revelação, muito mistério do Senhor para Ele nos revelar e nos ensinar. Mas percebe que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele escreve a sua palavra para que o seu próprio povo, aqui o nome do Senhor, Ele foi glorificado através da fé de um filho seu. E hoje a gente pode usufruir, e a gente pode tomar como exemplo essa palavra na nossa vida.
O que a gente pode aprender? Porque a gente vai ler aqui uma palavra que todo mundo já conhece. Quantos não conheciam ainda a história? Todo mundo conhece, até quem não é crente ainda conhece. Glória a Deus. Mas preciso somente conhecer ou preciso praticar? O que eu posso subtrair dessa palavra, extrair e colocar ela no meu cotidiano, na minha vida? Porque a palavra é poderosa quando ela vem e entra no meu coração. Quando o Senhor traz uma mensagem para mim. Esse é o poder da palavra para aqueles que creem. E qual o valor, qual a importância nós damos à palavra do Senhor? Palavra essa a qual tudo que existe foi formada. Palavra essa que foi lançada, haja luz, haja dia, haja separação entre terra seca e os mares. Palavra essa que tudo se formou. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Palavra que estabelece todas as coisas. Palavra essa que não vai ser tirado nenhum tio até a sua volta. Pode os céus e terra passar. A palavra do Senhor é que permanece. E todos os seres viventes estão submissos à palavra do Senhor, querendo ou não. Toda a terra ela é regida e controlada pelo poder e o firmamento da palavra do Senhor. Querendo eu ou não, tudo está submisso à palavra. Mas eu só consigo compreender quando eu entro nesse movimento da palavra. Porque o Senhor, Ele é movimento. O Senhor, Ele não para. Você dorme, sua mente para, mas o Senhor, Ele permanece o tempo todo. E o que a gente tem que fazer? Entrar nesse mistério. A gente só tem que receber a palavra. A gente só tem que entender o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu começo a crer, que foi o que Davi fez. Ali todo dia o povo do Senhor era afrontado e ninguém se levantava. Ali os gigantes se levantavam todos os dias. Mas quando alguém tem o entendimento, diga comigo entendimento. Quando alguém tem o entendimento e a revelação, através do Espírito Santo da palavra, essa pessoa ela vai romper muralhas. Essa pessoa ela vai romper prisões. Essa pessoa ela vai prosperar e triunfar. Ela vai ver seus inimigos por escabelo dos seus pés. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode glorificar porque o Senhor é maravilhoso. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacenta. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do seu rebanho. Aqui ele vai contar a história da sua trajetória. Vamos ler mais à frente. Davi ele estava mostrando, ei, deixa comigo. Davi ele estava o tempo, deixa comigo. Meu irmão, quando você tem a notícia, a diferença é, o medo pode vir, a diferença é como você prepara o seu coração, em quem seus olhos estão quando a peleja vem. Olha só, nós temos em particular, cada um de nós temos uma dificuldade, nós temos uma afronta. Talvez eu não sei, você esteja passando por uma afronta nos seus dias. Eu não sei, eu estou aqui pela segunda vez, eu não conheço os irmãos. Conheço um pouco o nosso pastor, conheço um pouco o diácono, conheço um pouco. Mas o Senhor Ele nos conhece. Nem minha esposa sabe aquilo que eu tenho medo, que aquilo que eu receio. As lutas e as guerras que eu tenho passado, ou que você tem passado. Mas o que vai fazer a diferença é da maneira que você ouve a notícia ruim e que você se encontra numa situação em que você não tem controle e a resposta que você dá a essa situação. Se o medo sobe no seu coração, você já está declarando a sua derrota. Mas se o medo vem e você se posiciona como filho de Deus, você já tomou as armas certas. Glória a Deus. Porque o Senhor diz, pelo menos 366 vezes na palavra dele, não temas. Diga comigo, não temas. A gente tem que discernir bem, na verdade, qual é a guerra que nós estamos enfrentando. Qual é o gigante que está sendo colocado diante de nós. Se você não discernir bem qual é o gigante, porque muitas das vezes, pastor, o gigante, meu irmão, muitas das vezes o gigante que se coloca diante de nós são as lutas que nós mesmos buscamos. São os caminhos errados, as decisões erradas, quando nós não consultamos o Senhor e fazemos a nossa própria vontade. O Senhor não mandou a gente ir naquele lugar e a gente vai. O Senhor não mandou a gente fazer tal coisa e a gente se mete em lugares que a gente se complica.
E a gente vai querer lutar e a gente não vai ter vitória. Se o Senhor tiver misericórdia, Ele vai nos resgatar, amém? Mas o Senhor está falando para você que conhece a sua luta, conhece a tua vida. Ou se você não viveu ainda, talvez você vai viver uma situação e a palavra vai te fazer prosperar naquela situação. A palavra vai te fazer triunfar naquela situação, meu irmão. Qual é o gigante? O gigante é aquele problema que você não tem o controle. O gigante é o problema que se levanta e que você me diz: meu Deus, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Mas você se coloca diante do Senhor na peleja. Porque o que você tem? Aquele que é filho, o Senhor não dá vitória para qualquer um, meu irmão. O Senhor dá vitória para filho dele. Por que o Senhor escolheu a Davi? Porque o Senhor conhecia o coração. Ele era perfeito? Não. Mas o Senhor conhecia o seu coração. E quando a gente coloca o nosso coração em obediência, primeiramente ao Senhor, a gente vai prosperar em qualquer situação que se levantar na nossa vida. Seja no seu trabalho, seja uma perseguição. Tem dias que você vai dormir numa situação: já fui dormir, meu Deus, como eu vou fazer com aquela pessoa que se levanta todo dia contra a minha vida? E o Senhor já me deu vitória sobre todas essas coisas. Eu tenho certeza que os irmãos já experimentaram coisas maravilhosas. Mas nós precisamos saber lutar com as armaduras certas, com as armas certas que o Senhor nos dá. Porque a nossa força não vai prevalecer em nós. A força que nós temos não é no nosso braço, não é na nossa finança, não é naquilo que é aparente. Porque se fosse pelo aquilo que é aparente, Davi seria engolido. Todo mundo falou, os homens naturais falavam: não vai dar certo, para com isso, não vai adiante, Davi, você vai ser esmagado por ele. Mas para onde que Davi estava olhando? Para o Senhor, meu irmão. Quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente ouve a palavra do Senhor no Evangelho que diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo o favor do Senhor está disponível para aqueles que botam o Senhor em primeiro lugar, para aqueles que se esforçam a entender: Senhor, eu quero saber quem Tu és, eu quero saber qual é o tamanho da Sua glória. Hoje eu estou ouvindo a Sua palavra, eu quero saber qual é o tamanho do Seu poder. Porque não há gigante que resista à palavra do Senhor. Aleluia. No versículo 38. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 37. Eu vou estar lendo aqui para ganhar tempo, não vou demorar nessa palavra, porque eu creio que cada versículo que os irmãos trouxeram aqui já edificou. O Senhor está aqui desde o início e Ele já está trabalhando. Não vai ser por muito falar que seremos ouvidos, amém? Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará também deste filisteu. Então disse Saul a Davi: perceba que antes de ele enfrentar o gigante, ele enfrentou alguns problemas. Mas sempre depois de um gigante virá uma grande exaltação. Aleluia. O Senhor não faz você passar pela prova à toa. O Senhor não faz você passar pela dificuldade à toa. O Senhor tem compromisso com os fiéis. O Senhor, ainda que eu não seja, meu irmão, se você for fiel, o Senhor tem compromisso contigo. Aleluia. Aleluia. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi nem tinha ainda usado a armadura de um guerreiro. E tomou o seu cajado na mão, que era a sua ferramenta do dia a dia, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs um alforje de pastor, que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha se chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Você vê que não somente, olha esse período
Olha o momento em que Davi teve para recuar, deixar entrar no seu coração a dúvida. Mas quando eu e você olhamos diretamente para o Senhor, quando nós não perdemos o foco na batalha, certamente teremos vitória, irmão. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Mas a gente vai chegar num ponto muito interessante. Aleluia! Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu com cão, para que tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Amém? Pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim. Oh glória, aleluia, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do rio. Olha a tamanha afronta de Satanás, olha a tamanha afronta do inimigo. Vai vendo o tamanho do seu Deus, meu irmão. Davi, porém, disse ao filisteu, presta atenção nisso: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, diga comigo, porém, diga mais forte, porém, eu vou em ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Mais forte, igreja, em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que dizer isso. Essa é a palavra-chave nessa noite para você, meu irmão. Você vai diante do seu problema, diante do Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente está diante do problema e a gente fica calado. Às vezes a gente está diante de uma dificuldade. Eu sei o Deus que eu tenho servido, mas você não lança a palavra de vitória. Às vezes a gente está diante de uma situação, de um problema, e a gente fica na inércia, parado. A gente não ora, a gente não se posiciona, a gente não toma as nossas armas espirituais. O povo mais próspero guerreiro dessa terra, o povo mais vencedor nessa terra, assim diz a palavra, é o povo do Senhor. Aleluia! E a nossa vitória está aqui, meu irmão. A nossa vitória está na palavra. O Senhor já nos deu a direção, o caminho, preparou todas as coisas no nome de Jesus. Então nele estão submissas todas as coisas. Lá atrás ainda o Senhor, quando fez a criação, Ele disse que dominai sobre tudo isso que você vê. E muitas das vezes a gente vem a viver uma vida de escravidão, de opressão, uma vida amarrada. Mas o Senhor quer o quê? O melhor para os filhos dele. O Senhor quer que a gente venha experimentar vitórias. E as lutas que nós estamos passando é tão somente para que o nome dele seja glorificado. Só tem um lugar que a gente não vai ter luta, meu irmão. É no céu. Só vai ter um lugar que a gente vai ser perfeito, é no céu. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a falhas, a pecados, estamos sujeitos a experimentar batalhas, porque no mundo nós teremos aflições. Porém, eu não vivo das aflições, eu vivo da vitória que Cristo deu para mim na cruz, porque Ele nos faz mais do que vencedores. Ele já nos fez mais do que vencedores. Então nós vamos, a partir de hoje, em nome de Jesus, declarar contra os problemas. O problema é que a gente crê que pela palavra tudo se criou. Pela palavra o Senhor formou todas as coisas. Pela palavra Cristo venceu. E Ele colocou o nome dele acima de todo nome. Tudo que se nomeia é palavra. Palavra. Haja luz, houve luz. Haja. Se você está passando por uma dificuldade, você tem que declarar a vitória sobre aquela dificuldade. Você tem que orar. Quer ver uma coisa que diz? O que é ligado na terra é ligado no céu. Ligação através de quê? Tomada? Através de uma finança? Através de quê? Palavra. Tudo que você liga a esposa com o marido, uma empresa, quando ela vai se formar, há uma concordância, seja ela qual for, do ramo qual for, há uma concordância, todos trabalham junto através de um único propósito. Então ali aquela empresa começa a prosperar. Na nossa casa é assim, na nossa vida é assim, na reunião do ministério. Aqui eu estou falando, os irmãos estão concordando, porque quando há palavra, ali é um efeito poderoso do céu. Isso está liberado para todos. O Senhor está em movimento, nós temos que entrar nesse movimento também, meu irmão. Nós temos que declarar, nós temos que profetizar sobre nossa casa. Não é só aqui na casa do Senhor, não. É na nossa casa, é na nossa vida, é no nosso bairro. Nós temos que ligar com o irmão que esteja no mesmo propósito. Aleluia!
Aonde estiver 2 ou 3 ali em meu nome, ali eu estarei. Toda essa ligação existe. Então, quando o gigante se levanta, olha a resposta que Davi deu. Ele falou que o gigante ele falou que ia em nome dos seus deuses, mas Davi ele deu uma resposta totalmente diferente. Davi, porém, disse, eu vou ler novamente o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quem estava diante de Davi? O Senhor dos exércitos. Quem vai adiante das nossas guerras? O Senhor dos exércitos. Porém, se a minha fé é tão pequena que eu não consigo entender que o problema da minha situação, a doença ou a aflição, aquilo que está se apresentando diante de mim, que eu não tenho, se eu não declarar que eu tenho um Deus que vai adiante de mim, porque não é a minha força. Todo homem que confia no próprio braço, ele vai fracassar. Ele vai lutar com a própria força, ele vai chegar até um certo ponto, mas ele não vai alcançar. Ele não vai transpassar daquilo ali. Porque nada que um filho de Deus prospera vem da sua própria força. Não porque eu vou lá, não porque eu vou ser assim. Ai daquele que vier ao altar do Senhor falar de alguma coisa que não esteja ligada através do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. O que eu posso falar de mim aqui, meu irmão? Aleluia. Pobre, falho, pecador, o que eu vou falar? Glória a Deus. Eu vim do pó e vocês também, mas a nossa força está no Senhor. Nossa força está naquele que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Versículo 46. Então, toda batalha, nós temos que discernir bem quem nós estamos enfrentando, o tamanho do nosso inimigo. Aleluia. Nós temos que discernir. Davi, ele foi lá sondar, ele passeou ali no meio daquele povo para saber quem era esse filisteu. Às vezes nós entramos numa batalha, numa guerra e temos um gigante e não sondamos o nosso inimigo. E a gente está lutando contra carne e sangue. Mas o Senhor, ele nos dá a direção. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades espirituais. A luta do crente, a peleja do crente é na oração, é na sabedoria, é na humildade, é no amor, é no fechar a boca, no abrir a boca. Quando a gente se cala, a gente persevera. Agora você quer ir à afronta, o irmão te lança a palavra, você lança também outra. Aí a gente já começa a perder. Às vezes tem alguém que está te afrontando, mas a sua luta não é contra ele, irmão. É o inimigo que está na vida daquele irmão. E você tem que fazer o que com ele? Amar, beijar, fazer qualquer situação. Glória a Deus. Dar um abraço e dizer eu te amo, meu irmão. Nós temos que amar os nossos inimigos, bem dizer aqueles que nos perseguem. Glória a Deus. Fazendo isso, nós amontaremos brasa na nossa cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha como é que ele está profetizando aí, contra o inimigo. Antes de a batalha, ele está falando para o filisteu. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Feliz-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da fera, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará na nossa mão. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Olha o que a palavra diz, porque o Senhor, Ele é a guerra. Então toda guerra que se nomeia nesse mundo, o Senhor, Ele pode estar de frente. Aleluia. Todo nome que se nomeia, o Senhor está de frente. Tudo que se subsiste, tudo que está aos nossos olhos, o Senhor está de frente. Glória a Deus. E o Senhor nos convida nessa noite a se posicionar como filho dele diante da guerra e da situação. Amém? Glória a Deus. Já estou acabando a palavra do Senhor no versículo. Vamos continuar aqui. Versículo 48. E sucedeu que se
que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi. Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão numa forja e tomou dali uma pedra, e com funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra que se lhe lançou foi cravada na testa, e caiu-se o gigante sobre o seu rosto em terra. Aleluia. Aleluia. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu os filisteus e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O que essa palavra nos ensina, meu irmão? Lute com aquilo que você tem. Qual é o dom que você tem? O que você sabe fazer bem? O que você sabe fazer bem? Aleluia. Qual é a sabedoria? Todos nós aqui temos uma sabedoria. Você trabalha bem, você faz bem algo na sua casa. Você cuida bem do seu marido, você cuida bem da sua esposa. Você cuida bem, você faz uma boa comida. Sirva na casa do Senhor fazendo uma boa comida. O que você sabe fazer? Você tem uma profissão? Você é um marceneiro? Você é um serralheiro? O que você sabe fazer bem? É isso que o Senhor te chama para fazer. E você vai prosperar naquilo que o Senhor te der. Às vezes nós queremos alcançar um lugar melhor, maior, queremos alcançar uma área em que nós não fizemos nem ainda aquilo que fomos chamados. Davi, o que ele fazia? Cuidava das ovelhas. E lá ele já cuidava, trazendo proteção. Ele também era um guerreiro de selva. E o que nós fazemos? Qual é o dom que você tem, meu irmão? O Senhor te chama hoje para você usar o talento e o dom que Ele te deu. E através desse dom, ser fiel no pouco, que no mundo eu te colocarei. Ser fiel no pouco, meu irmão. Seja fiel no pouco, e no muito Ele vai te colocar. Em nome de Jesus. É isso que eu queria trazer para a igreja, é isso que eu queria compartilhar. É isso que Deus ministrou no meu coração, é isso que Ele tem ministrado, queimado, ardido. E Ele tem me mostrado que as minhas lutas e as minhas guerras não sou eu que vou ter que pelejar. Ele que pelejará por mim. Somente precisamos servir ao Senhor. E Ele abençoará o nosso pão, a nossa água. Servireis ao Senhor, Ele abençoará o nosso sustento, o nosso celeiro. A nossa preocupação não tem que ser com o amanhã. Os nossos dias não tem que ser pensado naquilo que eu vou fazer ou viver amanhã. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor, eu tenho que fazer o hoje. Eu tenho que buscar ser agradável ao Senhor. De que maneira? Com aquilo que eu tenho dentro da minha casinha, dentro dos meus familiares, amando e sendo diferença, fazendo a diferença. Ainda que algo não aconteça de bom amanhã, eu vou perseverar para o depois da manhã. Eu vou perseverar hoje, amanhã e todos os dias. E até a consumação, até Cristo voltar e me levar. Porque a parte que me cabe como ser vivente, criatura do Senhor, servir e agradar ao meu Deus, aquele que eu conheço, porque o mundo não conhece, mas eu conheço. Eu sei que existe um Deus no céu que é poderoso, que luta por mim, que me ama, que já me deu vitória. Aquele que me fez, aquele que deu a sua vida por mim, a esse eu devo servir e prestar culto. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos ficam com essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Me sinto muito feliz de estar nessa casa nessa noite. Quero te convidar a se pôr de pé em nome de Jesus. Glória. Maravilha. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Você nessa noite vai fazer um ato de fé, mas é você e o Senhor. Feche seus olhos. Toda a palavra de Deus ela é liberada na sua vida. Essa palavra ela foi liberada hoje. E ela só vai fazer efeito mediante a uma decisão. Mediante a uma decisão. O Senhor Ele quer fazer, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar e entrar nesse mistério que o Senhor tem para nós. Enquanto nós ficarmos à beira do caminho, nada irá acontecer.
O Senhor ele tem coisas maravilhosas, portas para abrir, mas quando a gente se posicionar, nós veremos a glória do Senhor na nossa vida. Através, escolhe hoje, eis que coloco diante de vós a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe hoje, pois, a vida, para que vivas, e por onde vocês andarem, vocês prosperarão, é o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aqui estão os teus filhos, aqui está, Senhor, a minha vida, Pai. E eu escolho, Senhor Jesus, eu decido viver as tuas promessas, eu decido viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim. Pai, eu não te conheço bem, talvez, Senhor, não te conheça tudo que o Senhor tem para fazer, nem os teus mistérios, ó Pai. Senhor, mal sei falar, Senhor, mal sei cantar, Pai, mas eu decido, Pai, colocar minha vida diante dos seus pés, porque o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, na minha vida, mais do que peço, Pai, mais do que eu penso, muito além estão os pensamentos a respeito de mim, Senhor. Eis que sou pobre, Senhor, pequenino diante de Ti, mas eu creio num Deus que é santo, poderoso, um Deus forte, um Deus de guerra, um Deus de batalha, que é poderoso para entrar, Senhor, na minha vida, mudar o quadro da minha situação, aumentar a minha fé, Senhor, mudar a minha visão. É um Deus que é poderoso para ir de encontro, Senhor, nas minhas guerras, nas minhas batalhas, e declarar vitória sobre todo o meu adversário. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que os teus filhos têm passado, quais são as lutas que ele tem enfrentado, mas nós declaramos vitória em nome de Jesus, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, somente a Ti, o nosso coração nessa noite. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o coração de cada filho Teu, que veio na Tua casa, pelejar, Senhor, em nome de Jesus, em direção à vitória, em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus que diz, que crê, diz amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Em nome de Jesus, amém? Podemos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia. Os irmãos que estão na campanha, irmãos, vem aqui. Oh, meu Deus. Nós vamos estar ungindo os irmãos, o pastor vai estar orando. Em nome de Jesus, vem cá, meus irmãos. Primeiro é irmão Mário. Glória! Corcel 2. Corcel é uma variante. Pode ligar já o celular. Glória a Deus. Não tem que ver se eu te esbarrar aí, ó. Tem que estar vigilante aí no telefone. Motor, vigia aí já.